Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. Antes de mais, já sabe que estamos no novo horário. A partir de hoje em diante, o Isto é o Povo a Falar passa às 23 horas de segunda a sexta-feira. Continuamos em simultâneo aqui na Curiacos TV e na Rádio Vida 97.1. Pois é, amanhã é um dia esperado por milhões. Milhões no país onde as eleições se vão realizar e também muitos milhões fora desse mesmo país. E, claro, estou a falar das eleições para a Casa Branca nos Estados Unidos da América, para abordar aquilo que são, talvez, as previsões, como é que a campanha tem decorrido e aquilo que podemos esperar destas eleições. Os nossos convidados de hoje é a Teresa Melo Ribeiro e o Jorge Marrão. Muito boa noite a ambos. Obrigado por estarem aqui. Eu vou começar pela Teresa, se me dás licença, Jorge. Teresa, realmente estas eleições, há quem diga que não vão marcar ou não vão mudar muito aquilo que é, por assim dizer, o rumo do mundo de uma forma geral, até porque os Estados Unidos deixou um pouco aquela ideia, deixou de ser aquele xerife mundial que existia, mas quem ocupar a Casa Branca vai determinar com certeza algumas das políticas que acabam por nos afetar a todos. Boa noite, muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui. Eu não concordo com a primeira parte da sua introdução. Eu acho que estas eleições podem, de facto, mudar o mundo. E mudar o mundo não apenas em termos geopolíticos, que é uma das vertentes que, obviamente, a nós, enquanto europeus, nos interessa, mas também em termos culturais. Em termos geopolíticos, pelas razões óbvias. Estão a decorrer duas guerras importantíssimas e que podem crescer na intensidade do conflito, quer a guerra na Ucrânia, quer no Médio Oriente. E na Ucrânia, a consequência do escalar da guerra é poder haver uma terceira guerra mundial, que ninguém devia querer, eu pelo menos não queria e não quero. E no Médio Oriente poder alastrar aquele conflito com, enfim, um acirrar das relações entre o Irão e Israel. E eu acho que é... E depois há a vertente cultural, e eu gostava também de ir à vertente cultural, que é uma das vertentes que eu dou especial atenção. Mas eu acho que estas eleições podem ser determinantes, porque se a Kamala ganhar, nós vamos ter uma continuação da política destes últimos 4 anos, Biden-Harris, política essa que não trouxe paz no mundo. Se Trump ganhar com a sua equipe, porque neste momento eu acho que é uma das coisas mais apelativas destas eleições, é a equipe e as pessoas que Donald Trump conseguiu juntar à sua volta. Se o Trump ganhar, a possibilidade de nós podermos vir a constatar uma resolução mais rápida destes conflitos é grande. Eu devo dizer que no outro dia ouvi uma entrevista extraordinária do professor Viriato Soromanho Marques, que é um homem de esquerda, na grande entrevista, passou na RTP3, eu creio que foi em julho, e eu recomendo a todas as pessoas que o ouçam. A posição dele, equilibrada, contra a política que esta administração Biden e Harris tem seguido nestes vários teatros de guerra. A defesa que ele faz da paz. E ele tem uma frase curiosa que disse: se Harris ganhar, podemos vir a ter uma terceira guerra mundial. Se o Trump ganhar,
o máximo que podemos vir a ter é uma guerra civil. E ele fez uma análise muito ponderada, muito equilibrada, relativamente ao conflito. E eu acho que em relação a Israel e aos problemas com o Líbano e com o Irão, eu acho também que uma administração Trump poderá... Sim, tanto que ele iniciou os famosos acordos de Abraão. Acordos de Abraão com os Emirados Árabes Unidos e com o Bahrein, e que estava quase a Arábia Saudita a subscrevê-los também, e que o Biden não os pôs de lado, mas não os desenvolveu. E, aliás, eu sei que isto já é um lugar comum, mas as pessoas parecem esquecer-se. Quando o George W. Bush estava presidente dos Estados Unidos, houve uma guerra de 5 dias na Geórgia, na Ossétia do Sul. Quando o Obama era presidente, Putin invadiu a Crimeia e ficou na Crimeia. Quando o Biden é presidente, se é que ainda é, nós não sabemos muito bem quem é que manda nos Estados Unidos, Putin invadiu a Ucrânia. Quando o Trump foi presidente, não foi os 4 anos de maior pacificação no mundo. Se foi papel do Trump ou não, o que eu sei é que em termos de facto é assim. E sem prejuízo de voltarmos a esse assunto, eu acho que em termos culturais a vitória de Trump pode ser muito significativa para o Ocidente, para quem, como eu, tem uma posição conservadora em relação a muitos assuntos. Eu sou pró-vida, eu sou pela liberdade de educação, pelos direitos dos pais educarem os seus filhos, livres de teorias ou ideologias de géneros, de hipersexualização durante a fase de infância. Sou pela liberdade de pensamento, de expressão, pela liberdade de imprensa, sou pela paz, sou por menor Estado, sou por fronteiras seguras, com imigração, mas seguras. Mas, e a administração Trump, quer nos 4 anos, quer agora, e o J.D. Vance é um elemento forte nesse sentido, o Trump e a administração Trump perspectiva-se que seja alinhado com todas estas políticas. E nós, nestes últimos 4 anos, numa administração Biden e Harris, nós vimos uma interferência enorme dos governos em termos da liberdade de expressão e nas redes sociais. Nós sabemos que a comunicação social, a denominada mainstream media, não é um quarto poder, já há muito tempo. Portanto, a Teresa está-me a tirar todos os temas que nós queremos colocar. Não, mas podemos desenvolver. Mas já lá vamos, Teresa. Sim. E deixa-me só passar então aqui a bola para o Jorge. Para além daquela primeira análise, de facto, mais global, um fenómeno interessante é ver os blue-collar, os trabalhadores e a classe média mais favoráveis ao Partido Republicano, e as elites, nomeadamente o entertainment e de Hollywood, a apoiar Kamala Harris. Boa noite, João. Boa noite, Teresa. Eu julgo que estas eleições americanas podem vir a ser, conforme o resultado, um ponto de viragem nas democracias do Ocidente. E não é por acaso a reação, eu diria, quase violenta da comunicação social em relação, vamos admitir, a metade do eleitorado americano. Ou seja, nós estamos a criar uma espécie de demónios na política, ou diabos, se assim se quiser, como se esses diabos, esses demónios, não são resultado de um conjunto de problemas que as pessoas querem ver representados. A democracia representativa, basicamente, o que faz é criar o representante do problema. E a ideia que Trump criou os problemas é um bocadinho diferente. São os problemas que criaram Trump. E é nessa solução dos problemas que o mundo vai mudar. Porque há quem diga ou que não quer aceitar que esses problemas existem. E esses problemas são a questão da imigração, a polarização da sociedade sobre questões culturais, a incapacidade que as nações têm de controlar, se quisermos, as grandes corporações,
a forma como o mundo se organizou e até as próprias guerras. Há pouco a Teresa falava, as próprias guerras que nós temos dificuldade em perceber se são guerras que os americanos querem estar por defender a liberdade, se são guerras que têm a ver com motivações mais estranhas à própria política, ao chamado complexo militar e industrial americano. E, portanto, por isso é que a Europa fica nervosa ou está nervosa com a eleição nos Estados Unidos. E parece que quer votar nas eleições americanas. E isto revela duas coisas. Se eu quero votar naquelas eleições, então eu tenho que reconhecer que a América tem um poder sobre o mundo. E esse poder sobre o mundo é a forma como os americanos querem olhar para o mundo. E se os americanos começarem a olhar para eles próprios, que é o que estão a fazer, porque a campanha de Trump é voltar-se à nação. Porque, na prática, o que se disse foi a nação perdeu-se no meio disto tudo, eu quero voltar à nação e aos problemas locais. Que já tinha sido, digamos, o primeiro... Mas isso tem implicações para todos. Tem implicações para todos, porque, de repente, a Europa, por exemplo, tem que se entregar também a si mesma. Não pode vir-se desculpar, isto é um assunto que os americanos vão resolver. E quando nós olhamos para tudo, ou seja, quando fazemos o cenário por completo, temos que concluir... Aliás, há um autor que eu gosto imenso, que é o Stefan Zweig, que já morreu, escreveu um livro muito interessante que era O Mundo de Ontem. Ele assistiu à Primeira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial. E ele era vienense, portanto, passou pelas maiores barbaridades que possam se imaginar do ponto de vista pessoal e profissional. E ele concluiu na segunda parte do livro, na Segunda Guerra Mundial, dizia: há uma coisa que eu aprendi. Nós vivemos um tempo que não sabemos como é que vai acabar, mas sabemos que ele vai ser diferente. Quando eu comecei a assistir à Segunda Guerra Mundial, já não percebia bem o que é que aquilo era, mas aquilo ia mudar muito o mundo. E esta ideia, a Teresa há pouco falava na ideia da guerra civil ou de uma guerra mundial, é o prenúncio de que há qualquer coisa muito profundo. E por isso o interesse do mundo inteiro nestas eleições. Porque apesar do Trump, ou seja, vamos imaginar que Trump é aquilo tudo que a imprensa construiu. Como é que é possível, numa democracia, então eleger-se aquela pessoa? Bom, dizer, mas também se elege o Hugo Chávez e o Maduro. É verdade. Mas então quem aceita a democracia tem que aceitar que... Nem sempre o resultado... Nem sempre o resultado é aquilo que as elites gostariam de ter. E a pergunta é, porquê é que as elites não têm o resultado que querem? Porque provavelmente se afastaram também do povo. E isso é uma ideia populista, é verdade, quando os populistas criam a ideia entre o povo e a elite, mas tem uma razão de ser. E a razão de ser profunda é: há problemas que vocês não viram. Por isso é que a entrada de Vance é muito interessante. Porque eu há uns anos, um amigo meu tinha perguntado: então o que é que andas a ler? Ele disse: olha, ando a ler um livro muito interessante que tinha apanhado, não sei, numa leitura qualquer, que era o do Vance. Ele leu aquilo, já sei como é que aquilo apareceu. Há um jornalista do New York Times, que é o David Brooks, que escreveu um artigo muito interessante, é O que nós não vimos, a criticar o próprio New York Times. O que nós não vimos, quem ele falou com o Vance. E o Vance explicou-lhe o que é que aquelas pessoas... No fundo, era uma cidade mineira, que tinha perdido todas as minas, e de repente toda a gente ficou sem emprego. Aquilo ficou, no fundo, uma cidade perdida, de drogados, alcoólicos, tudo cheio de problemas. Essa América, que depois Clinton lhe chamou os deploráveis, e que o Biden agora chamou o garbage, significa que o conflito é muito profundo. Não evoluíram nada, não aprenderam nada. Ou seja, os dois lados estão mesmo costas voltadas. Não há, vamos lá ver, é quase uma impossibilidade dentro de uma democracia falar sobre um assunto. E, portanto, o Vance aparece como até um rapaz simpático, equilibrado, e que traz os problemas que ele viveu. E que ninguém lhe pode dizer que esse problema não existe. Ora, é essa similitude de problemas, a pessoa ver-se ao espelho, que leva grande parte da América a ficar dividida. Eu gosto imenso da América, adoro a América, passo lá muitas férias,
E fiz o trajeto de Nova Iorque-Chicago de carro. E fui passando por vários estados. Nova Iorque não tem nada a ver com Chicago. São dois mundos completamente diferentes. Tem rigorosamente nada a ver. Ora, essa América está muito dividida. E para nós isso é um tema que temos que estar muito atentos, porque talvez, não sei se vamos falar sobre o tema da comunicação social, sim, mas relembrar o seguinte: quem derruba Biden é basicamente um editorial do New York Times que tem a coragem de vir dizer que o Presidente provavelmente não tinha as condições para exercer o seu mandato. Mas é o mesmo jornal que andou a esconder isto durante anos, pois, mais a sua vice-presidente, que passado uma semana faz a entronização de Kamala. Epá, as pessoas não são estúpidas. As pessoas observam. Não é possível a mesma instituição ter ocultado um problema e depois vir a dizer que a solução está ali ao lado. Eu vou usar mesmo esta porta que o Jorge nos abre e levar para a comunicação social, embora seja surpreendente, e podemos na mesma continuar com esta entronização de Kamala ou ataques constantes a Trump, embora existam o LA Times e o Washington Post não fizeram, pela primeira vez em quase 50 anos, o endorsement do candidato democrata. Sim, não fizeram, mas eu, por acaso, não dou muita importância a isso. Eu acho que foi mais importante o Jeff Bezos, o dono da Amazon, que é dono do Washington Post, escreveu um artigo, mandou publicar no jornal, a explicar por que razão é que não fazia esse apoio público que tem sido tradição nos últimos dezenas de anos. E eu acho que ele falou verdade, mas por uma questão meramente estratégica, porque durante estes anos todos ele nunca se preocupou, como nunca se preocuparam todas as outras, os grandes grupos económicos, de terem uma atitude completamente parcial. E não é só apenas parcial, é persecutória. Mas ele dizia que a confiança dos americanos na comunicação social e na sua imparcialidade estava abaixo dos mínimos. Ele dizia, até está mais baixo do que a confiança nos congressistas e nos políticos. Portanto, que para ele era passar abaixo da linha vermelha. Ora, eu não dou muita importância a isso, porque durante muitos anos a comunicação social não se preocupou. Eu não concordo totalmente com o Jorge quando diz que foi um editorial que deitou abaixo o Biden. Eu devo dizer que em 2018, 19 e depois em 2020, nas últimas eleições, eu acompanhei, como todos vamos acompanhando, em direto, não através da nossa comunicação social, porque a nossa comunicação social, na maior parte dos casos, é apenas uma repetição do que sai na CNN, ainda por cima sem muita qualidade repetitiva, mas eu acompanhei e eu não sou uma especialista na política americana e eu, em 2020, vi com estes olhos que o Joe Biden já não estava, em 2020, na plena posse das suas faculdades. Ele fez a campanha toda praticamente na cave, no basement. Ele fez pouquíssimos comícios e, portanto, eu já ia, obviamente, que ao longo destes últimos 4 anos era absolutamente óbvio, nítido, o declínio das suas capacidades cognitivas. E nós tínhamos todos os órgãos de comunicação social, americanos e portugueses e europeus, a dizer que não. Aliás, eu vou citar outra vez, nessa entrevista do professor Viriato Sormanho Mendes, ele disse uma coisa interessantíssima, porque o jornalista, aliás, estava admirado com as respostas que ele dava. Estava admirado porque perguntava uma coisa à espera que ele desse uma resposta que em princípio seria de esperar de um homem da esquerda e de repente ele dava uma resposta completamente contrária. E então o jornalista pergunta como é que se pode combater a desinformação que hoje em dia é veiculada nas redes sociais e a gravidade. E ele disse, não sei, sabe que dizia ele, e eu partilho dessa opinião, eu hoje em dia, se não tivesse as redes sociais e se não tivesse os YouTubes, eu não tinha acesso à informação verdadeira. E o jornalista ficou estupefacto. É
nesses sites que eu vou buscar a informação verdadeira, porque eu não confio em nada do que é dito. Ele disse uma coisa impressionante. Ele disse, nos anos 90, nos Estados Unidos havia 50 grandes grupos de comunicação social, com televisão, rádio e imprensa escrita, seja federal ou estadual. Hoje em dia, disse ele, eu não fui confirmar, mas acredito, há 5. E por isso é que nós vimos, no mesmo segundo, no mesmo dia, no mesmo mês, temos as televisões todas americanas a usar as mesmas expressões. Mesmas palavras. O defund da police, uma ameaça à democracia, os deploráveis. E, portanto, como há uma concentração do controle da comunicação social, é muito fácil, e hoje em dia com os meios digitais, é muito fácil dizer a mensagem agora é esta. Mas para mim, o maior problema é, na origem, eu não acho que foram os jornalistas. Os jornalistas espalharam a retórica e a narrativa. Aliás, é impressionante, porque no dia do debate entre o Joe Biden e o Trump, e eu faço um sacrifício e autoflagelo-me a ouvir as notícias destes canais americanos para saber o que eles dizem e para não ler o que eles dizem, mas para ouvir. No mesmo dia em que foi o debate, logo a CNN, a MSNBC, todos começaram a falar no declínio mental de Biden. Ou seja, já poderia existir... Não é poderia, de certeza que existiu, na minha opinião. No mesmo dia, quando durante 3 anos e meio, que era óbvio aos olhos de toda a gente, sempre defenderam que ele estava com uma ótima capacidade intelectual. E, aliás, eu dei-me ao cuidado de ver que... Fui ver até o ano 2000, mas acho que era assim. Nas eleições americanas, normalmente os debates presidenciais são marcados, há 2 ou 3, normalmente há 3 entre os candidatos, e 2 ou 3. E normalmente ocorrem nos últimos dias de setembro e depois em outubro. Eu não vi nenhum debate e nenhuma descrição do debate que tivesse ocorrido antes de finais de setembro. Pois, surpreendentemente, ou não, este debate foi marcado em junho. E, portanto, eu, posso estar enganada, mas acho que não estou, foi propositadamente marcado em junho, para, quando já não era possível esconder o declínio mental de Biden, coitado, que de facto não está capaz de exercer as suas funções, marcaram este debate com muita antecedência para dar tempo para a entronização. A Kamala Harris é a primeira e única candidata à presidência nomeada por um partido que não submeteu a um voto. Ela não teve um voto. E eu acho que eles, sem prejuízo de haver alguns democratas, quando dizem que não queriam esta entronização, apesar de tudo, os 17 milhões de votos das primárias do Partido Democrata, como ela estava no bilhete de Biden-Harris, apesar de tudo, havia aqui uma legitimidade indireta. Agora, para mim, e portanto eu acho que isto foi propositado e a comunicação social apenas fez o seu papel de propagandear esta narrativa. Mas para mim, e ligando ao que o Jorge estava a dizer, há um problema que nas últimas décadas, talvez 20 anos, nós vemos nos partidos americanos. Aquilo que antes era o Partido Republicano, o tipo de apoio que os republicanos tinham e as políticas que os republicanos tinham e defendiam, quer internamente, quer externamente, em termos de política externa, mudou radicalmente para o Partido Democrata. Hoje em dia, o Partido Democrata, que antes era supostamente o defensor dos trabalhadores, das classes, dos trabalhadores rurais, dos mais desfavorecidos ou das minorias, porque nos Estados Unidos, como sabemos, mesmo antes das novas políticas identitárias, sempre houve a identidade dos vários americanos, sempre foi um fator. E supostamente eram os democratas. Os democratas eram mais isolacionistas em termos de política externa do que os republicanos. E nós, nas últimas décadas, tivemos uma transferência
total dos grandes financiadores dos partidos e, portanto, do Partido Republicano para o Democrata. E nós, hoje em dia, temos a indústria, como há bocadinho Jorge falou, o grande complexo militar, a indústria militar americana apoia muito mais o partido. Obviamente que apoia os dois, e isto aqui há um grande consenso em alguma, mas apoia muito mais o Partido Democrata que o Partido Republicano. Não, o Partido Democrata, em termos de números... Mas não eram considerados os republicanos mais. A grande indústria farmacêutica que é um lobby poderosíssimo, nós vimos agora nestes 3 anos de Covid, apoiam mais os democratas. A grande indústria... do entertainment, de Hollywood, não, mas isto do entretenimento sempre foi. A questão é a influência que tem sobre a sociedade, não é? Sim, mas eu acho que tem cada vez menos, mas enfim, não se pode dizer num universo de 300 e tal milhões. A indústria das telecomunicações ou da informática ou de AI, com exceção do Elon Musk e de mais um ou outro que apoiam Trump, estão todos atrás do Partido Democrata. E, portanto, nós, de repente, e todas estas grandes indústrias são globalistas, não são pela globalização só, são pelo globalismo. O Trump é anti-globalismo, é virado mais para dentro em termos nacionais. Estes globalistas são, e tem que se dizer, são muito mais pró-censura do que a favor da liberdade de expressão, e basta ver a reação absolutamente histérica, inusitada, falsa, mentirosa, é preciso não ter receio de dizer, que os democratas e que, infelizmente, muitos políticos da União Europeia tiveram em relação à compra do Twitter e do X pelo Elon Musk. Quer dizer, o Elon Musk quer restaurar a liberdade de expressão no meio digital, quer eliminar a interferência censória dos governos que foram... Nós não precisamos que venha o Mark Zuckerberg dizer que, de facto, o governo do Biden pediu para ele restringir as publicações no Facebook que eram contra as medidas governamentais do Covid, para nós sabermos. Basta lembrar-me, e basta hoje, eu já sou um pormenor, eu estou há muitos dias a tentar, é a única rede que eu uso, é o Facebook, a tentar pôr uma imagem no Facebook, o Facebook não me deixa. Eu tento, e ele não me deixa. Então, é uma daquelas imagens de desenho animado, portanto, e então está partida ao meio. Aqui diz 1980, aqui diz 2024. Em 1980 está uma família à mesa, com as mãos assim a rezar antes da refeição. Em 2024 está a mesma família à mesa com o telemóvel na mão, a olhar para baixo. O Facebook não me deixa colocar esta imagem. Portanto, é impressionante a censura, no caso religiosa, não é? Quer dizer, só às mãos que estão em oração. E, portanto, o que nós assistimos hoje, e por isso é que eu acho que aquilo que acontece nos Estados Unidos, para além, obviamente, e uma das questões mais importantes é o que se vai passar na Ucrânia e no Médio Oriente, a questão cultural, a defesa da liberdade de expressão, de ser contra a censura, e o Elon Musk é um aliado fortíssimo do Trump, e já veio dizer que tem um plano para reduzir, eu tenho que dizer em trilhões, porque eu não sei como é que isto se diz em português, 2 trilhões de dólares no déficit, eliminando os gastos. Temos o Robert Kennedy Jr., democrata, que deixou o Partido Democrata e quer fazer a América saudável outra vez, e que está na equipe do Trump. E eu acho engraçado o Trump dizer que ele vai ser extraordinário, o Kennedy, que é um bocadinho maluco, o Trump a dizer isso, que tem que ser controlado, porque não pode mexer na parte da energia, que é o líquido, o ouro líquido, mas na saúde ele trata.
Temos o J.D. Vance, que é uma pessoa... Nós já lá vamos aos vice-presidentes, mas deixa-me aproveitar para perguntar aqui. Também tem sido feito um grande trabalho pela comunicação social a tentar validar aquilo que foi a vice-presidência de Kamala, incluindo, de alguma forma, fazer desaparecer aquilo que foram as grandes falhas, nomeadamente na fronteira sul dos Estados Unidos. Isto é uma forma de interferir também naquilo que pode ser as decisões dos votantes americanos? Não, claramente. Eu julgo que o tema da comunicação social é o tema mais complexo que nós estamos a assistir nas democracias do Ocidente. Porque, vejamos, para uns políticos nacionais que são eleitos por eleitorados nacionais, a força das redes sociais globais torna-nos muito pequenos. E, portanto, se pensarmos em quase todos os políticos nacionais, ficam nervosos com as redes sociais porque não controlam. Mas não controlam o quê? Não, mas não é verdade. Não controlam uns, outros controlam de outra forma. E por isso é que esta concorrência do Musk em relação ao Facebook, ao YouTube, é muito útil, porque demonstra que, mais uma vez, é a liberdade do cidadão que está em causa. É poder ter uma opção e não ser imposta por ninguém. Não haver uma espécie de um código de conduta do politicamente correto. E no caso do Twitter é tão interessante porque a esquerda vangloriou-se quando Trump foi banido e quando Musk compra o Twitter e dá outra vez a abertura a Trump, querem banir o Musk. Portanto, a visão totalitária da esquerda na sociedade mantém-se há séculos. Porque, como pensa sempre na igualdade e na engenharia social, nós somos todos imperfeitos. E, portanto, cá estão eles para nos pôr imperfeitos. E, portanto, isso obriga à limitação da liberdade. E os jornalistas embarcaram nisso, e os jornalistas que, por tradição, eram antipoder, seja o qual for. Mas não, os jornalistas agora tornaram-se uma espécie de, não sei explicar, uns combatentes por uma liberdade que eles próprios Achas que há um ativismo jornalístico? Mas completamente, é assustador. Quer dizer, nós assistimos eu, para ser franco, não vejo televisão. Para não ver dúvidas nenhuma. Não vejo televisão, pronto. Não vejo televisão por uma questão de sanidade. Porque então tinha que tomar uns comprimidos para ficar calmo e, portanto, também não quero tomar comprimidos. Portanto, não vejo nada. Porque, vamos lá ver, quando se dizia assim, bom, o jornalista estava a ficar nervoso com as respostas do convidado. É que a escolha dos convidados é para ter aquelas respostas. Portanto, se nós tivermos todo o sistema voltado para isso, e por isso é que hoje a divisão entre a direita e a esquerda se torna muito complexa, com personagens que têm esta visão dos problemas, quer se imaginarmos, ou Trump, ou por exemplo, em Portugal, o Chega, ou a Meloni Itália, ou o Orbán, porque são personagens que fazem a divisão entre os instalados, os insiders e os outsiders. Eles sabem que há qualquer coisa que está errada. Não sabem se calhar o que é que está certo. Mas há uma coisa que sabem, é o que é que está errado. E a comunicação social, eu estava-me a lembrar, por exemplo, reformas religiosas. A gente já não se lembra, mas é melhor recordarmos o que é que fez Lutero. Teve que ir a fixar numa porta da igreja, no fundo, aquilo que pensava. Era a rede social da época. Pois. A rede social nada mais é que um escape do sistema que se vê asfixiado. E por isso é que as pessoas, quando dizem a rede social é um esgoto, não é um esgoto, só é também um esgoto. Mas tem lá também muita verdade. Porque são as pessoas que não podem ser... a manifestação que houve a semana passada, por causa de um tema dramático, aliás, do que se passou nos tumultos em Lisboa, que há uma entrevistada de já sei em canal, contaram-me, em que diz, agora quer dizer uma coisa, e insulta a mãe do Primeiro-Ministro. Não sei como é que deixaram passar aquilo. Onde é que eu quero chegar? Ou seja, há uma espécie de quase de... Porque nós reparamos, nós temos os fact-checks. A pergunta é, porquê é que há fact-checks? O fact-check é a maior prova da irresponsabilidade dos jornalistas.
Porque há fact-check, porque as pessoas, os próprios jornais participam na criação de falsidades. Em que, de repente... Mas também já se começa a questionar o fact-checking de alguns fact-checkers. Claro. Portanto, vem sempre a pergunta do filósofo Platão. Quem guarda ou guarda? Quem guarda ou guarda? No final, este é o problema. E nós, neste momento, por isso é que a guerra, esta guerra surda é muito interessante, porque é uma guerra económica, cultural, de sociedade e de liberdade de informação. E, portanto, tudo isto está junto. E quando falamos, por exemplo, na questão dos lobbies, voltando aos lobbies, há um tipo interessante americano, que é o Robert Reich, secretário de Estado do Clinton. Um tipo que pensa bem, muito à esquerda, mas é um tipo que livre de cabeça, que fez um livro que se chama Supercapitalismo, em que ele diz: eu escrevi este livro para salvar o capitalismo. Porque eu gosto do capitalismo, porque o capitalismo cria riqueza para aquilo que eu gosto, que é distribuir. Mas estão a destruir isto tudo. Então a tese dele é interessante. Os Estados Unidos, quando ele começou a vida política, acho que havia, não sei se o número está certo, posso estar errado, 3.000 lobbies. Agora acho que há 38.000 lobbies. Portanto, a política hoje é feita de... E por isso é que estes novos políticos, que sejam velhos ou novos, ficam nervosos com esta teia de relações que não compreendem. Em Portugal é a mesma coisa, quando nós assistimos ao que se passou nos governos, entre a política, a economia. As pessoas percebem que há ali qualquer coisa que não é transparente. E, portanto, há sempre alguém que é contra isto. E essa elite que vive nesse mundo fica nervosa com este fenómeno, que é o fenómeno de repente, os 38.000 lobbies estão lá a fazer o quê? Não estão lá a tratar do bem público. Estão a tratar do interesse deles. Não tem problema nenhum. Por isso é que eles foram criados. Mas alguém tem que arbitrar esses interesses. E é na arbitragem desses interesses que está também a discussão da política. Afinal, o que é que nós... A questão, por exemplo, da liberdade de informação. É importante perguntar-se porque é que um tipo com aquele dinheiro todo se dedicou a isto. Porquê é que ele se dedicou a isto? Porque é louco gastar aquele dinheiro todo? Não. Porque, como na América, é uma sociedade em que o poder económico sempre decidiu sobre o apoio ao poder político, ninguém tem dúvidas sobre isso. O caso de Bezos também é um caso interessante, porque quando Bezos diz que não apoia ninguém, as vendas... está a criar uma nova situação, que é: eu não quero que os jornalistas decidam, mas eu também não vou decidir. Ou seja, é uma espécie de recuo estratégico, porque ele percebe que uma sociedade democrática, se continuar nesta polarização, vai acabar mal. Ou seja, acaba mal porque na guerra civil possível. E a guerra civil já está instalada. Um exemplo. Estava lendo no Financial Times. Há 23.000 voluntários para vigiar as mesas de voto. Neste momento, os Partido Democrata e o Partido Republicano criaram organizações para vigiar o que estão a ser feito em cada sítio. Que haja interferência e... Já não é só o Capitólio, é Estado a Estado. Portanto, a América vai ter que encontrar, para a saúde de todos, uma solução. E há aqui um outro aspecto do Trump que eu gostava de salientar, porque as pessoas às vezes esquecem-se. Porque é que Kamala Harris, de repente, tem um boost na sua campanha e depois começa a cair? Porque primeiro não a conheciam e os foi jornais... o alívio de tirar o Biden também. Há quem diga que a má língua americana diz que o Biden, assim que disseram que ele estava demente, disse: agora levam com a Kamala para vocês verem o problema em que se meteram. Mas isto era uma teoria, como é que dizer, maquiavélica, que o Biden tinha feito isso ao Partido Democrata. Vocês não me querem aqui, então eu vou-vos passar a Kamala e vão ver que isto não vai correr bem. Kamala tem um grande boost e depois começa a cair. Os americanos começaram a conhecer. O Trump já foi presidente da América. E o Trump já foi presidente da América e a América nem desapareceu, nem se tornou fascista, nem nada. O que é que aconteceu? Economicamente. O que é que aconteceu? O mundo esteve em paz. Qualquer observador normal diz: mas espera aí uma coisa, eu não estou a perceber isto. Porquê é que vocês querem transformar isto numa guerra fratricida?
E há uma razão de ser. É que a guerra fratricida é claramente um status quo instalado contra um conjunto de pessoas que acham que estão a ser marginalizadas da sociedade. Não vale a pena nós estarmos a brincar com a ideologia, com as palavras, nada disso. É muito simples. O caso europeu, eu resumo de uma forma muito simples. Quando Trump obrigar os Estados europeus, se for eleito, a pôr na verba orçamental não o que põem da defesa, mas porem o que acordaram, por exemplo, na questão da NATO, já não dá para fazer distribuições ao povo. Já não dá para aumentar pensões, já não dá para não sei o quê. É óbvio que nenhum político europeu, nenhum, à esquerda, à direita, tem nada disso. Mas o que é um facto é que quando ele disse, em 2018, já há 23 países da NATO, os outros ainda não, já começaram a cumprir. Mas sabe que eu acho que na comunicação social aquilo que mais me indigna e revolta é o facto de darem palco e incentivarem e darem eco à narrativa e às mentiras que os políticos dizem. Nós temos assistido, aliás, assistimos ao longo do primeiro mandato do Trump e ao longo destas eleições, há narrativas que são ditas todos os dias, a toda a hora, de uma forma... repetidas ad nauseam mesmo. Ad nauseam. O Trump é uma ameaça à democracia. O Trump gosta do Hitler. O Trump é nazi. O Trump é fascista. O Trump vai mandar os militares contra a população. O Trump vai prender os opositores. No outro dia, uma até dizia vai pô-los em campos de concentração e até o jornalista da CNN dizia, achou que era demais, achou que aquilo era demais. E o que nós vemos estes jornalistas a repetirem o que dizem as Nancy Pelosi desta vida e os Obamas, sem qualquer juízo crítico, estão a dizer tudo aquilo que eles próprios fizeram. E eles próprios fizeram. Estão a atirar areia para os olhos, estão a apontar o dedo, quando ficam 4 para trás. Quem usou o Departamento de Justiça americano para perseguir adversários políticos foi a administração Biden, não foi a administração Trump. Começou na administração Obama. Inclusive utilizando o revenue, o departamento dos impostos. Deixe-me só para dizer uma coisa, para não esquecer. Vocês vejam a incongruência jornalística. Biden demente, não há problema, porque a administração americana é tão forte a instituição que consegue controlar. Se for lá o Trump, dá alguma Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a administração... Terceira. Ou seja, de repente, a administração era uma coisa fantástica. Que nem o Biden tonto segurava a coisa, na mesma, não é? E o Trump entrega ele mesmo... Dizem que há ameaça à democracia quando é a administração democrata, e no caso Biden, e aliás, quando foi o Trump, como se lembram, a quantidade de mentiras que foram ditas, da ligação com a Rússia, que mesmo com um procurador especial instituído, que se veio a provar que era completamente mentira. Eu, no outro dia, estive a ver, foi no final de outubro das eleições de 2020, que houve 51 ou 53 altos agentes dos serviços secretos, que assinaram uma declaração, que foi publicada, a dizer que toda a história do computador, do laptop do filho do Biden era uma interferência russa. E era completamente verdade. Ou seja, tudo aquilo que eles acusam Trump, eu consegui perceber que em 2015, 16, perante o seu estilo disruptivo, que as pessoas bem intencionadas tivessem receio do que aí pudesse vir com esta alimentação. O Trump esteve lá 4 anos. Portanto, as pessoas viram o que vai. Mas agora dizem, não, é num segundo mandato é que ele vai ser diferente. Esperemos que seja diferente para melhor. Mas, para além de todo este ataque ao sistema democrático nos Estados Unidos, que obviamente eu acho que não vai ser tão grave assim, porque o sistema de pesos e contrapesos funciona, quer dizer, nós só falamos nas eleições para o Presidente, mas amanhã, vão ocorrer outras eleições. 1/3 dos senadores vai ser eleito,
toda a Câmara dos Representantes vai ser eleita e mais, nós vamos ter em muitos estados, vamos ter emendas ou aditamentos à votação às Constituições Federais. Ou seja, nestas eleições há muito mais coisas que estão em jogo. E aquilo que eu vejo num Partido Democrata, o próprio Trump afastou os neoconservadores do Partido Republicano e instituiu uma nova visão para o republicanismo. Alguns deles apoiam Kamala. Não, a filha do Dick Cheney está a apoiar a Kamala. Mas os democratas entraram, para mim, numa deriva cultural absolutamente insana. Insana, eu dou só um exemplo. Eu comecei esta minha intervenção a dizer que era pró-vida. O assunto do aborto é um assunto muito falado e que tem muito peso nos Estados Unidos. Aliás, há 10 estados nos Estados Unidos que não têm limite à realização do aborto em termos do tempo da gestação. Um deles é o do candidato a vice-presidente Tim Walz. Não quer dizer que eles sejam muito praticados, não quer dizer que os médicos façam, mas até aos 9 meses a lei não proíbe. Mas um exemplo da insanidade do Partido Democrata é, no dia da convenção do Partido Democrata, onde Kamala foi entronizada como candidata, o Partido Democrata oferecia serviços gratuitos à porta de vasectomias e de abortos. Havia É como se fosse o stand do cachorro-quente e da pipoca. Exatamente, mas naqueles autocarros. Ora, eu acho que este exemplo é paradigmático pelas piores razões, para mim, de onde, nestas matérias, o Partido Democrata chegou. O Partido Democrata é o grande defensor do affirming gender care, que é afirmar às crianças e aos jovens a sua autodeterminação da identidade de género e, portanto, o rapaz que diz eu não quero ser rapaz, quero ser rapariga, os democratas consideram que ele tem a capacidade para dar o consentimento e patrocinam bloqueadores de puberdade, terapias cruzadas, cirurgias, amputações, mutilações genitais, mamárias. Isto é uma coisa horrível. Só para acabar, há outro assunto que se costuma falar pouco, dizer o Trump vai fazer deportações em massa. Sabem qual foi o presidente americano que na história fez maior deportação? Em 2 mandatos foi o Obama. Deportou 3 milhões. É verdade. Sabem quem é que construiu, depois de George W. Bush, mais quilómetros de fronteira? O Obama. É verdade. O Trump refez alguma que já estava feita. Ou seja, há uma narrativa que nos é enfiada, em que é enfiada à pessoa pela comunicação social adentro, e as pessoas, de facto, não têm tempo para ver e para parar e para ouvir e para ler e para dizer estão a mentir. Por isso é que eles estão preocupados com as redes sociais. Teresa de Mel Ribeiro, Jorge Marrão, obrigado por terem estado aqui connosco. Vou dar só 30 segundos aqui ao Jorge para terminar. Jorge, achas que a democracia vai sair-se bem amanhã? Eu tenho uma proposta muito simples a fazer. Se Trump for eleito, espero que o Vance, quando ele estiver demente, avise. Se a Kamala for eleita, espero que a administração continue a funcionar e que não a deixe estragar nada. Porque a democracia, o tema central, e eu acho que uma das coisas que vai-se aprender com esta eleição, como já se aprendeu com a Trump, é que a democracia é uma virtude quase absoluta. Corre mal a escolha, temos outra possibilidade de mudar. Não vale a pena demonizar como estão a fazer, porque isso não... A democracia... E por isso é que as pessoas têm hoje muito menos receio de votar, mas têm receio de falar. Olha, e isso é responsabilidade da comunicação social. Se não puderem, imigram, como alguns de Hollywood diziam que ia fazer se o Trump ganhasse, mas acabaram por não emigrar. Jorge e Teresa, muito obrigado por terem estado aqui. Esperemos que amanhã corra bem. Obrigado a si que nos acompanhou. Amanhã estamos de volta para mais um programa. Não se esqueça, às 23. Obrigado, boa noite.